a gente terminou a temporada de resultados, mas não quer te largar, né? Na verdade, ainda tem que a gente precisa comentar aqui, apesar de ter terminado aqui no Brasil, sempre muito importante a gente trazer Nubank, aí, um dos maiores bancos aqui do Brasil, que reportou um lucro, né? A gente viu por um bom tempo o banco reportar prejuízos e agora me parece que está mostrando os resultados mais positivos. Queria a sua avaliação sobre esses resultados de Nubank. Legal, Paulinha. É interessante o que você falou, porque é exatamente o quarto trimestre consecutivo em que o Nubank entrega um número positivo na linha final, né? Então ele começou a entregar lucros líquidos positivos no terceiro tri do ano passado, né? E a partir de então só foi crescendo esse lucro líquido, o que a gente considera que é muito positivo. Assim, até de forma geral, é bem clara a virada de chave operacional que aconteceu na companhia. Na nossa opinião, isso é fruto das decisões acertadas tomadas pela gestão da fintech, pelo grupo de fundadores e os principais executivos que decidiram, número um, né, diminuir o custo de captação deles lá atrás, no final do ano passado, com a criação das caixinhas, né? Agora só tem rentabilidade gorda, os correntistas que depositam nas caixinhas. Número 2, reprecificar os empréstimos, subindo a taxa do empréstimo pessoal e do parcelado do cartão de crédito. E número 3, fazer um esforço muito grande de eficiência, né? Cortando despesas desnecessárias, né? Reduzindo duplicidade de equipe e até mesmo, né? Na mudança do programa de BDRs, foi um desses esforços de eficiência, que antes ele tinha aquela dupla listagem, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, e agora ele vai ficar listado só lá fora, com as obrigações de reporte só do órgão regulador americano, ficando aqui um banco responsável por traduzir, né, trazer tudo para o mercado brasileiro. Isso também reduz custo, né? Até por isso a gente viu a troca de ticker da BDR, né, que antes era NUBR 33 e agora virou roxo 34, né, refletindo esse programa de BDRs que agora é mais simples da companhia executar. Bom, falando desse trimestre, o que foi muito positivo, na nossa opinião aqui, que surpreendeu a gente positivamente? A carteira de crédito, principalmente a parte sujeita a ganho de juros, né, a parte que o Nubank cobra juros, ela cresceu mais do que a gente esperava. As taxas de originação estão maiores do que a gente esperava, e a eficiência, né, teve uma diluição de despesas operacionais também maior do que esperava. O ponto negativo foi a inadimplência, que a gente esperava que começasse a apontar para uma estabilização, mas ela, na verdade, acelerou a subida, né? A inadimplência subiu 0,4 ponto percentual, aquele índice de empréstimos atrasados há mais de 90 dias, versus um crescimento aí de 0,3 ponto percentual no trimestre anterior. Então, assim, continua um ponto delicado na operação de Nubank, mas no todo, eu diria que os positivos, eles falaram mais altos que os negativos, e aí a fintech entregou um lucro líquido aí de 225 milhões de dólares, ou R$1 bilhão em um único trimestre, o que é um feito bem impressionante, na nossa opinião. Cresceu bastante, né? E a inadimplência, aquele problema generalizado que a gente já tem comentado aqui dos diversos bancos aqui no Brasil, né? A taxa alta aí prejudicando bastante. Com esses números, você falou aí também, né? Mais de R$1 bilhão aí em lucro. E o ROI também foi muito bom, né? O retorno sobre o patrimônio líquido, que foi de 17%, né? A gente falou aqui de Santander e Bradesco que vieram com números menores que esse, né? E aí a minha pergunta é, esses resultados, né, principalmente de agora, coloca o Nubank frente aos grandes bancos mesmo assim, de resultados? Eu acho que, assim, vai se tornando cada vez mais comparável. Eu até assim nas métricas, né, que a gente olha, assim, margem financeira, spread médio, índice de eficiência, são métricas que a gente olha para, né, para monitorar a performance de qualquer banco.
essas métricas para o Nubank, elas vão ficando cada vez mais comparáveis. Então, assim, alguns exemplos bem interessantes, né? O spread médio de Nubank, ele ficou em 18%. Se a gente pegar o que é o spread médio, né? É a receita ali líquida de juros, né? Que ele recebe de juros menos o custo de captação dividido pela carteira de crédito total, grosso modo. Então, é o percentual da carteira de crédito que vira receita líquida de juros para ele. Está em 18%. Se a gente pegar essa mesma métrica para o Itaú, por exemplo, está em torno de 10%. Quer dizer que, nossa, uau, o Nubank é muito superior ao Itaú? Não, calma, o modelo de negócio é muito diferente, né? O Nubank só oferece cartão de crédito e empréstimo pessoal, que são as linhas literalmente mais caras do sistema financeiro nacional, e o Nubank tem toda uma carteira diversificada, né? Então, assim, por outro lado, o risco de inadimplência é muito maior para o Nubank, por exemplo. Uma outra métrica que eu acho legal de acompanhar, que é o índice de eficiência, que é a despesa operacional dividido pela receita total. No Nubank teve um novo ganho, uma nova mínima histórica em 35%. Esse patamar pro Itaú, né, que é o banco mais eficiente dentre os bancões, é 39%. Então, assim, nossa, o Nubank é muito demais. O Nubank não tem agência, né? Não tem a rede de milhares de agências que o Itaú tem. Tem uma capacidade muito menor de atender alta renda, de atender os clientes, né, dos grandes centros financeiros. Então, é um modelo de negócio diferente, né? Mas por essas próprias métricas a gente consegue acompanhar. Em termos de rentabilidade, pode ser que o Nubank ultrapasse os grandes bancos, até é provável que isso aconteça em termos de rentabilidade, né? Se entregou 17% com praticamente 3 produtos, né? O Nubank tem 3 produtos: cartão de crédito, empréstimo pessoal e conta corrente, praticamente, né? A parte de investimentos está começando ainda. Então, o grosso desse lucro, desse 1 bi de real, vem desses 3 produtos. Então, é provável que ele ultrapasse os grandes bancos em termos de rentabilidade, né? Tanto pelas linhas de crédito mais arriscadas, quanto pela estrutura administrativa e de atendimento muito mais leve. Realmente é um modelo de negócio bem diferente, mas que ao longo aí do tempo tem se provado rentável. Maravilha. E a gente também tem visto, agora passando um pouquinho, né? A gente comentou aqui sobre os resultados positivos, e você falou, e realmente é uma estratégia, um modelo de negócio completamente diferente dos grandes bancos. A gente viu, né, na época lá do IPO, teve aquele boom de procura, depois caiu muito, né, o valor da ação, e esse ano a gente viu uma certa recuperação, né? Subiu aí, eu acho que um pouco mais de 100%. Agora, esse ano. E aí eu queria te perguntar sobre, né, a perspectiva aí para as ações, pensando nesse cenário mais positivo que você trouxe, será que valeria a pena pegar BDR? Eu queria uma avaliação sua sobre as ações, né, incluindo aí BDRs aqui no Brasil, para a Nubank. Legal. Paulinha, antes dessas decisões que a gestão tomou, a gente, no início do ano, antes de subir 100%, a gente ainda achava caro. Né? Agora, a companhia mudou, as decisões tomadas, elas geram valor para o acionista, e eu acho que o valor justo é um pouco maior do que aqueles 3,50 por BDR que a gente chegou a atingir no início do ano. Agora, não o suficiente, eu acho, para justificar os quase R$ 7 que está hoje. Esses R$ 7 por BDR, por roxo 34, representa um múltiplo de preço sobre patrimônio líquido por ação de 8 vezes. Um valor de mercado de 188 bilhões de reais. Isso é 75% do valor de mercado do Itaú. A gente acha muito difícil encontrar upside nesse preço. Então, assim, para comprar, a gente precisaria de uma margem de segurança muito maior. Até porque, assim, a gente não sabe até que ponto existe um teto de crescimento, são nossos questionamentos estruturais, né? Então, assim, na conjuntura, acho que melhorou muito a tese, é possível encontrar valor, né? É possível justificar um valuation razoável, mas para justificar essa coisa enorme, né, esse múltiplo muito grande, assim, a gente teria que assumir que o Nubank ele vai ultrapassar o Itaú em termos de carteira de crédito, que ele vai conseguir crescer muito
muito forte por muitos anos ainda, com a estrutura de custos atual, né, que ele não vai precisar ter rede de atendimento física relevante, e essas são premissas um pouco fortes, na nossa opinião, né? Porque uma coisa é você conceder cartão de crédito, empréstimo pessoal, investimentos, com uma estrutura 100% digital. Agora, para você para você crescer mais, né, você precisa ter crédito imobiliário, você precisa ter consignado, né? Será que é possível crescer de forma relevante nessas verticais, nesses produtos, sem ter uma rede de atendimento física? Será que é possível justificar esse valuation só com o público de jovem, de média e baixa renda, né? Que é o grosso do Nubank. Será que é possível, né? Então, sem ele subir a estrutura de custos. Então, assim, são premissas totalmente possíveis, né? Tanto que a companhia já entregou coisas que surpreenderam a gente no passado, mas são premissas fortes, e mesmo se elas forem verdadeiras, está muito apertado o upside. Então, a gente prefere ficar de fora. De repente, quem sabe, no futuro não surge uma oportunidade de entrada aí mais interessante. Não sai do radar, né? Sempre no radar aí, mas agora a sua recomendação é ficar de fora. E pensando nisso, qual seria a sua recomendação? Então, nossa recomendação é neutra. A Nubank não está em nenhum... A recomendação de compra, Nubank não é. Qual seria a sua recomendação do setor? Me desculpa. Ah, tá bom. No setor, a gente gosta muito de Itaú, né? Um play totalmente diferente de Nubank, outro modelo de negócio, e ele entra, até falar assim, os dois estão no setor financeiro, mas o papel dele na carteira é muito diferente do que seria o papel de um Nubank, né? Então, o Itaú, ele entra como um zagueiro aí da carteira, com uma posição defensiva, muito geradora de dividendo, muito geradora de lucro, que deve continuar assim nos próximos trimestres e anos, na nossa opinião, bem à frente dos bancões, e a gente prefere estar nesse play nesse momento, que tem capacidade de absorver eventual aumento de imposto, né, esse tipo de coisa. Então, a gente prefere estar com o Itaú nesse momento, e que tem, inclusive, um valuation muito mais tranquilo, 1,6 vezes o valor patrimonial. Então, a gente tem mais conforto com esse patamar de preço.